Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de livros, mais especificamente de Viúva de Ferro, que é um livro que mistura, de um lado, ficção científica com robôs gigantes e alienígenas, e do outro lado, cultura chinesa e batalhas acontecendo do lado da Grande Muralha. Eu tava doida pra ler esse livro desde que ele foi anunciado, já que ele é escrito por uma das pessoas que eu mais curto aqui no YouTube, Xiran Jay Zhao, que inclusive é um canal maravilhoso, mas a gente já vai falar mais sobre isso. E aí, como Viúva de Ferro saiu aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que é super parceira aqui do canal, a gente conversou e eles toparam patrocinar um vídeo meu sobre o livro. De vez em quando é muito legal destacar isso, né? Que eu fico super feliz por ser patrocinada pra falar de um livro que eu já queria ler, que é super legal. E ainda mais um livro de Xiran Jay Zhao, que já falei, é uma das minhas pessoas preferidas na internet, mas já vamos entrar nesse assunto. Então esse aqui, pessoal, é um vídeo sem spoilers, tá? Eu vou dar um geral da premissa do livro, da história, das minhas impressões e também de como ele se conecta com outras obras, com outras histórias. Tem conexões muito fortes com os vídeos de Xiran também e outras obras da cultura pop que eu adoro e com certeza você tá por aqui, mas eu acho muito legal porque, mesmo com essas influências, tudo isso vira algo que é bastante original e que é bem diferente de tudo que eu tenho lido ultimamente, então acho que vocês vão curtir também. Se vocês quiserem saber mais sobre esse lançamento, conhecer a história de Viúva de Ferro, tem o link pra compra aqui na descrição. Comprando por esse link, além de ajudar o canal, vocês ainda leem uma ficção científica que discute papéis de gênero na sociedade e ainda tem lutas de robôs versus alienígenas. Então só vi vantagens, né? Clica aí no link aqui embaixo então e bora falar sobre Viúva de Ferro. Ok, então primeiro o que é Viúva de Ferro? Vamos começar com uma pequena sinopse e eu já vou dando uns pitacos enquanto eu conto pra vocês. Essa história de Viúva de Ferro se passa num futuro em que os humanos sobreviveram e estão sobrevivendo e resistindo a ataques de seres alienígenas, chamados Handans. E pra enfrentar esses seres, eles precisam pilotar máquinas gigantes chamadas crisálidas. Inclusive é bastante interessante porque o material usado nas crisálidas vem do corpo desses alienígenas, então eles pegam e reaproveitam essas carcaças e transformam nessas máquinas de guerra gigantes que precisam ser pilotadas de dentro por humanos. Então, caso você veja bastante anime ou até alguns filmes ocidentais de ficção científica, você deve conhecer o conceito de mecha, né? Que é aquele robô grandão ali, pilotado por alguém dentro. É basicamente isso com as crisálidas. Só que tem uma particularidade nas crisálidas, que elas são sempre pilotadas por uma combinação de 2 pilotos, um homem e uma mulher. E só nisso que eu citei de ter uma dupla de pilotos, eu acho que você já deve ter pensado em uma das possíveis referências dessa obra, e eu acho que eu já posso até adiantar aqui que isso já vem da própria visão de quem escreveu o livro, porque Xiran já disse várias vezes, sempre diz nos vídeos inclusive, que o livro Viúva de Ferro é meio que um encontro entre Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo, e The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya. E tudo isso com ainda um outro elemento que eu já vou falar, mas basicamente sim, então você tem esse elemento de ter duplas de pilotos, né, que nem no Círculo de Fogo, caso vocês não conheçam, é o filme do Guillermo del Toro, em que tem robôs gigantes enfrentando invasões alienígenas, né, e a parte de The Handmaid's Tale a gente já vai falar mais depois, mas tem uma discussão muito forte sobre papéis de gênero e o papel da mulher na sociedade. Então essa parte da referência de Círculo de Fogo deu pra entender, mas e The Handmaid's Tale, né, onde que entra nisso aqui? Pois é muito nessa discussão do papel da mulher na sociedade, dos papéis de gênero, que são muito pré-estabelecidos e é difícil você ter uma mobilidade, uma igualdade no caso de Viúva de Ferro, assim como em Handmaid's Tale também, né? Mas enfim. Por quê? Daqui a pouco eu já vou entrar em mais detalhes disso, mas as pilotos, né, que estão ali sempre junto com o homem pilotando as crisálidas, essas máquinas gigantes, elas não são só pilotos, elas são pilotos concubinas. Elas são chamadas assim. Se você não sabe o que é concubinato, convido você a procurar no Google, porque isso é bastante importante para entender o que tá rolando aqui. Mas então, as pilotos concubinas, elas não são parceiras, que nem você tem no Pacific Rim, por exemplo, que um é muito parceiro do outro, assim, eles trabalham juntos, são colegas. As pilotos concubinas, elas são vistas muito mais como servas, como subalternas e submissas aos pilotos homens. E existe uma conexão mental entre os pilotos durante a batalha, durante esse momento em que eles estão controlando as máquinas. E essa conexão é tão intensa que, muitas vezes, o piloto homem acaba dominando completamente a piloto concubina e é muito comum que elas morram durante a batalha, de tão intensa que é a conexão mental. É muito comum que a mulher morra e seja descartada, seja considerada descartável, e que o piloto homem sobreviva, tenha sucesso, seja reconhecido e vire celebridade, inclusive. E a gente tem essa protagonista, Wu Zetian, que se alista pra ser piloto concubina logo que ela completa 18 anos de idade. E você fica, mais Mikan, por que alguém ia querer fazer isso, né? Por que alguém iria querer se alistar pra se tornar piloto concubina, já que é algo extremamente perigoso,
perigoso e as mulheres costumam morrer aos montes nesse trabalho. Então, é mais complicado do que isso, né? Muitas delas não têm opção, e isso é explorado no livro, a gente traz um pouquinho mais a respeito daqui a pouco, mas, basicamente, porque ela quer. Não é necessariamente por não ter opção, mas ela quer isso especificamente porque ela quer vingança. Ela quer se vingar do piloto homem, que foi parceiro de batalha da irmã dela, que era piloto concubina. Então, a irmã da Zetian morreu em batalha, e ela agora vai se alistar como piloto concubina pra tentar vingar a morte da irmã. E aí, assim, esse é o primeiro objetivo dela. Logo no começo, a gente já tem essa missão logo de cara, mas eu acho legal porque conforme a história vai avançando, a coisa vai ficando doida, porque a Zetian, ela não tem só a sede de vingança. Eu entendo como se ela tivesse uma raiva muito maior do que apenas a vingança pela morte da irmã dela. Então, as coisas que vão acontecendo são bastante brutais e bastante surpreendentes, na minha opinião. Eu acho que dá pra entender porque ela tem todo esse ódio, toda essa raiva e por que ela desconta essa raiva dessa forma na sociedade. É bastante interessante ver como essas coisas acontecem, mas então só pra avisar que a missão da vingança é meio que assim, é o começo da história. Isso vai pra outros caminhos e vai se intensificando bastante. Então isso é a premissa básica desse livro. A gente tem aí uma personagem que é adolescente, tá chegando aí na juventude. Inclusive, esse é um livro young adult, né, que é um livro pra jovens adultos, como é popularmente conhecido. E ele tem vários elementos aí que quem gosta de young adult vai reconhecer, mas eu acho legal porque ele dá uma subvertida em algumas coisinhas também. Só queria, antes disso, falar sobre a Wu Zetian, porque se você manja de história chinesa, se você manja de história num geral, talvez você já tenha ouvido falar esse nome, porque Wu Zetian é o nome de uma figura histórica da vida real, que foi uma mulher que era concubina e acabou se tornando aí, galgando posições, e ela se tornou imperatriz da China. Ela foi a única mulher, pelo que eu entendi, se eu estiver errada aí na parte histórica, me corrijam aqui nos comentários, por favor, mas ela foi a única mulher a atingir esse posto de forma real oficial, sabe? Sentar no trono, governar com legitimidade e tudo mais. Parece que ela foi real oficial a única, sem ser por trás dos panos, ou então influência sobre o cara que estava governando. E aí, assim, apesar de ser um personagem histórico, uma pessoa que existiu, eu acho muito importante dizer que esse livro não é uma ficção histórica. Não é que nem The Crown, que vai contar a história da Rainha Elizabeth II. Não é esse tipo de história e nem existe uma preocupação em trazer os fatos históricos certinhos. Acho que isso é óbvio porque tem robôs gigantes, mas poderia, por exemplo, ser a mesma personagem, vamos dizer assim, só que num ambiente com robôs gigantes. Não é isso também. Então acho até legal dizer isso, caso você vá ler o livro esperando algo que seja certinho na parte histórica. Não, é só uma inspiração, tá? Assim como a presença de elementos de cultura chinesa no livro também vem de inspirações, porque até mesmo o ambiente do livro, ele não é a China, eu acho que é legal dizer isso. O local em que se passa essa história é chamado de Huaxia, que é um conceito que existe mesmo, inclusive aceito correções da minha pronúncia, porque não conheço nada de nenhuma língua falada na China, não faço ideia das pronúncias muito bem, então talvez eu esteja errada, mas Huaxia seria um conceito de China ideal, pelo que eu pesquisei. Então esse nome acho até que faz sentido quando a gente pensa no que é mostrado no livro de algo mais geral chinês, é uma mistura de vários elementos, então você tem elementos que são de várias dinastias, tem uma coisa que aqui, isso aqui é da dinastia Tang, isso aqui é de outra dinastia, isso aqui é da China moderna, então não é em nenhum momento um retrato histórico da China, tá? Até mesmo o local, ele não é apresentado pra gente como a terra onde tem a China mesmo, existe a Grande Muralha, mas não é o nosso mundo exatamente, então tenham isso em mente, tá? E acho que nesse momento é legal dizer quem é a pessoa que escreveu esse livro, porque eu acho que tem muito a ver com o conteúdo que Xiran Jay Zhao faz no YouTube. Eu descobri os vídeos de Xiran na época que saiu o filme da Mulan live action, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre como não precisa transformar tudo em live action, vou deixar linkado aqui embaixo, e eu acho que no caso do filme de Mulan foi meio que isso. Essa análise que Xiran fez foi bem legal, porque realmente pegou, essas casas usadas aqui são de determinado local do território chinês, mas a história é de outro lado do país, sabe? Então não faria sentido se for ser algo super certo e historicamente correto e tal, como estão dizendo que o filme live action é, não é exatamente assim, então presta atenção nisso. É um vídeo bem longo e eu acho muito interessante, extremamente interessante. Mas os vídeos dela que ficam mais no meu coração são as análises de Avatar, a Lenda de Aang. Porque Avatar, a Lenda de Aang é uma animação ocidental, apesar de se inspirar muito em anime, e acho até legal dizer isso, que
anime é do Japão, a inspiração deles pra algumas coisas da história, do design e tudo mais, é que vem de outras culturas, tá? Não tô dizendo que anime é chinês, só pra falar sobre isso. Mas então, o vídeo de Sheeran fala sobre várias referências a outras culturas que estão nessa animação. Então você tem, por exemplo, a dobra de ar é determinada arte marcial, pode ter sido inspirada por essa aqui. Ou então, essa vestimenta que o personagem tá usando é uma vestimenta que realmente corresponde à dinastia tal. Então é um vídeo bem legal pra ver o que inspirou os criadores de Avatar: A Lenda de Aang e até o tanto de pesquisa que foi feita, o que foi respeitado, o que não foi respeitado das culturas que inspiraram Avatar: A Lenda de Aang. Que eu acho até legal dizer que não são só coisas da cultura chinesa, né? Avatar: A Lenda de Aang pega de várias culturas diferentes a inspiração pra criar aquele mundo de fantasia. Então, quando eu vi esses vídeos, eu me apaixonei pelo trabalho de Sheeran e desde muito tempo atrás ela fala sobre como vai lançar esse livro, que é o livro que tem a combinação de Pacific Rim com The Handmaid's Tale e que traz uma reimaginação da história da única imperatriz mulher da China. Então, basicamente, desde que eu conheci o canal, eu fiquei com vontade de ler essa história e eu fiquei muito feliz de reconhecer toda essa paixão que Sheeran coloca nos vídeos por cultura e história chinesas. Eu gosto muito de como isso é transportado para um mundo de ficção científica / fantasia, que é o caso do Viúva de Ferro. Por exemplo, tem vários nomes de crisálidas e outros nomes também que são baseados em mitologias e lendas, seja chinesas ou lendas que também são comuns a outros países do leste asiático. Você tem os nomes dos personagens como nomes chineses. Isso eu acho muito legal, porque muitas vezes, quando a gente tá nesse mercado mainstream, né, esse mercado de livros que vendem muito e tudo mais, você volta e meia só encontra algum autor que seja fora desse eixo, Inglaterra, Estados Unidos, no máximo aí restante da Europa. Agora a gente tem mais autores de outros países se popularizando e também autores que são de países de língua inglesa, mas que trazem experiências e línguas de outras culturas, né, que é o caso de Xiran Jay Zhao. Nasceu na China, mas vive há bastante tempo no Canadá, então consegue trazer essa experiência das duas culturas. E eu acho uma coisa muito refrescante você pegar um livro e o personagem não se chama Mark, não se chama Jane, o personagem vai se chamar Itzy. E eu acho legal a gente se acostumar a ver elementos de outras culturas também e como eles podem ser abordados nos tipos de histórias que a gente já tá acostumado a ver. Então, por exemplo, você tem o conceito ali do robô gigante, né? Que, ok, Pacific Rim é uma das maiores inspirações, mas existe uma tradição muito forte de animes do Japão que trazem os robôs gigantes e as pessoas lá dentro pilotando. Em Viúva de Ferro, como que é feita essa conexão do piloto com a máquina? Com agulhas de acupuntura. Então, Sheeran foi lá, pegou um elemento que é bastante conhecido popularmente em relação à cultura chinesa e que faz sentido pensando no que é usado para controlar essas máquinas, que seria o Qi, né, que também é outro elemento bastante importante quando a gente vê histórias chinesas da cultura pop, e também tem vários outros elementos culturais e históricos que acabam aparecendo e sendo citados. E uma coisa que eu acho muito legal é que isso tá diretamente relacionado à história. Não é só que Sheeran pensou, eu quero fazer a mesma história que as outras, eu quero fazer Pacific Rim e The Handmaid's Tale, mas com palavras chinesas jogadas aqui. Não é isso. Pelo contrário, os elementos da cultura chinesa são parte importantíssima da trama. Então, por exemplo, eu falei do Qi, é um conceito que é mega importante pra gente entender o que tá rolando na história, e ele vai sendo demonstrado no livro. Outra coisa, eu falei que a história trata muito de temas de gênero e a posição da mulher na sociedade. Um elemento que muitas pessoas já ouviram falar, conhecem aí popularmente sobre a história da China, é que antigamente era comum que as mulheres tivessem os pés quebrados e enrolados, né, enfaixados, pra ficarem bem pequenininhos assim, porque isso seria uma característica importante, né, que a mulher tivesse esses pés pequenos pro casamento. Ou seja, pro valor dela de mercado pro casamento aumentar. E aí, assim, eu não conheço exatamente essa parte histórica, eu só vi referências sendo feitas na cultura pop, então eu não sei até que ponto que era assim mesmo e tudo mais, não tô dizendo se era ou não era, mas eu sei que é uma coisa que é popularmente conhecida, e Sheeran traz isso como elemento da história pra reforçar exatamente o que é o papel da mulher ali. Então a gente tem uma personagem que é super forte, que tem um poder ali, um nível de poder incrível, mas que a vida toda foi preparada
pra ter um valor de mercado alto pro casamento. Então ela tem esses pés que foram literalmente quebrados e amarrados pra que ela, como mulher, fosse valorizada. Eu acho muito legal que foi trazido algo da cultura chinesa que foi combinado a uma das mensagens principais do livro, e também vários desses elementos históricos, culturais, linguísticos, acabam se relacionando bastante com a trama. Inclusive, já que eu tô falando da trama, eu acho legal dizer que o ritmo desse livro, ele acaba sendo bastante intenso. Eu me senti vendo uma série ou uma animação muito intensa, sabe? Essa coisa de assim, não vamos ficar parando muito pra pensar, tem os pensamentos internos da protagonista, mas a ação meio que nunca para, uma coisa vai acontecendo atrás da outra. Que tem muito a ver com o formato do livro em si, né? Essa coisa da trama ir conduzindo mesmo, e a gente só correndo atrás. Mas tem vários momentos que eu acho muito legais, que são, por exemplo, momentos de batalha, ou momentos em que a protagonista, ela causa tanto. E esse tipo de momento eu acho muito legal e me deixou muito empolgada, porque eu quero saber o que vai acontecer, assim, quero virar a página e ver o que vai rolar, então eu acabei não parando muito quase de ler, porque realmente tem esse ritmo legal. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a paixão que Sheeran tem pela cultura pop, sabe? Muitas vezes, quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, cara, essa cena aqui parece muito um anime, sabe? Com a ação e com coisas que são, assim, mega escalafobéticas, assim, só porque é muito da hora. E eu achei que ela traduziu isso muito bem pro livro, essa linguagem do anime pro livro. Se você tá falando, Mikan, mas como assim anime? É cultura chinesa, anime é japonês. Não, gente. É que Sheeran J. Zhao é mega fã de anime. Inclusive, eu fiquei muito feliz, depois que eu terminei de ler a história, eu fiquei, cara, isso me lembra um anime muito específico. E aí eu fui ler uma entrevista de Sheeran. E o anime foi meio que a motivação para que o livro fosse escrito. Que anime é esse? Darling in the Franxx. Darling in the Franxx é um anime que talvez eu devesse gostar, porque eu gosto muito de Kill la Kill, que é a mesma galera que fez, mas eu acabei nunca assistindo ele, então, inclusive, aceito comentários de vocês aqui embaixo sobre esse anime. Só que uma coisa que eu sempre vi sobre ele, e eu acabei vendo umas cenas na época e decidi, depois eu vejo, não sei se vale a pena. Ele é um anime de robô gigante, né, de mecha, que é pilotado por um piloto homem e uma piloto mulher, só que existe uma coisa meio complicada, que a posição em que eles pilotam o robô é sempre com o cara, assim, atrás da menina, a menina em uma posição subalterna com a parte traseira levantada. Vai ter uma imagem aí pra vocês verem. Então é aquela coisa, né, que uma imagem diz mais que 1000 palavras. Mesmo se Darling in the Franxx der todas as explicações do universo pra aquilo, alguém ainda escreveu aquele roteiro e escreveu pra justificar que a mulher estivesse ali naquela posição pra pilotar junto com o homem. De novo, eu tô falando aqui só pela imagem, não tô falando do anime em si, tá, pessoal? Então, a entrevista, Sheeran disse que viu esse anime e foi uma inspiração para que fosse escrita uma história falando também desse papel de gênero dos pilotos. E eu acho que isso tem uma forma tão legal de ser apresentada logo no começo do livro, porque você tem ali, né, essa explicação certinha do que é o papel de cada um na parte de pilotar a crisálida, e aí você tem as posições dos pilotos, né? Então, a piloto concubina, ela é mais yin, né, que seria a parte do yin e yang, que é mais feminina, vamos dizer assim, né, mais plácida e tudo mais. E o homem ficaria na cadeira yang, que é a cadeira mais agressiva, né, mais autoritária, mais poderosa, vamos dizer assim. Me corrijam também de novo se eu estiver errada. Mas basicamente o yin é muito relacionado ao feminino e o yang acaba sendo relacionado ao masculino. E logo no começo do livro, a protagonista já se questiona se seria isso mesmo, se não é cada um pouquinho de uma coisa. O que eu acho que tem tudo a ver com a discussão de não-binariedade e até com a discussão sobre a protagonista em si. Porque eu acho que uma das questões ali é que a protagonista tem um poder tão alto que, que faz com essa pessoa, sabe? Que se ela tem condições, por exemplo, de pilotar de igual para igual, ou até com uma força maior do que um piloto homem, isso não dá problema no nosso sistema de pilotagem? Será que vai rolar pilotar uma crisálida com a piloto concubina, que deveria ficar na posição descartável, sendo mais forte, mais importante e até ameaçando a presença de um piloto homem? Como que a gente lida com isso? E muito da discussão do livro é exatamente sobre que lugar que essa pessoa tem numa sociedade que é tão binária. Eu acho muito legal que tem esse tipo de discussão, além de tudo com a autoria de uma pessoa não binária. Então realmente eu fiquei bastante interessada pelas propostas apresentadas no livro, pelas discussões apresentadas. Até tem um artigo muito interessante, não vou me estender muito aqui porque o vídeo já tá ficando bastante longo, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição um artigo que fala exatamente sobre sistemas de magia e de tecnologia. Não é magia, é tecnologia, brincadeira. Mas assim, sistemas de magia e ficção científica que são baseados
em gênero e como muitas vezes isso cai numa certa binariedade. E a pessoa que escreveu o texto citou Viúva de Ferro e também citou A Roda do Tempo, que é um caso bastante interessante porque existe essa questão também que é muito uma vibe yin yang, ou seja, o poder da mulher seria mais pro passivo e o do homem seria mais aquela força intensa que tem que ser domada, enquanto a da mulher, pra você fazer a magia, você tem que meio que se deixar levar, assim, sabe? Você tem que ceder. E que mais pra frente, na Roda do Tempo, isso acaba sendo um pouco subvertido, mas é lógico, né? Ainda é uma história que foi escrita aí 30 anos atrás, começou a sair 30 anos atrás, então eu acho legal porque o artigo ele não condena a Roda do Tempo, ele vai dizer, ó, teve isso aqui, os livros foram evoluindo, inclusive nessa questão, mas a binariedade de gênero tá lá. Como que a gente lida com isso agora? E aí cita a Viúva de Ferro como um exemplo que discute mais a fundo essa questão. Tá, beleza, a gente tem aí os acentos yin e yang, mas e se uma pessoa de um ocupar o outro? E se uma pessoa não se encaixar em nenhum deles exatamente? Eu acho que ficou uma discussão bastante interessante, que pra mim é um dos pontos fortes desse livro. Eu acho que isso e as batalhas que são bastante intensas e tal, são as partes que eu mais gosto. Partes que eu não gosto muito. Protagonista, eu acho que é uma pessoa que a gente entende todo o ódio, toda a raiva, faz total sentido. Então tem aquela coisa mais de protagonista vilã e tudo. Eu não me importei muito com isso, mas o que eu me importei foi a relação da Zetian com outras personagens femininas. Eu acho que pra um livro que discute tanto o gênero e tanto o papel da mulher na sociedade, é muito complicado ver que meio que só a protagonista é uma personagem mulher interessante. Eu acho que as outras personagens mulheres que são mostradas são mais rasas, ou pelo menos não brilham tanto quanto outros personagens ao redor. E também não existe uma relação muito positiva dela com outras mulheres. O que, assim, eu entendo que é aquele sistema, né, que faz uma pessoa se voltar contra a outra, uma mulher se voltar contra a outra. Tá, eu entendo. Mas, assim, a proposta dela, a missão dela foi vingar a irmã. Então, assim, alguma relação boa com outras mulheres, ela tem, de certa forma, né? Então, eu acho meio complicado, assim. Essa foi a parte que eu senti falta. Eu senti falta de mais conexões femininas ali no meio. Eu acho que o livro foca muito na conexão da Zetian com os personagens masculinos. E essa relação pode ser de vingança, inimizade, mas também pode ser uma relação amorosa. Inclusive, a gente tem, como em muitas histórias para jovens adultos, o tal do triângulo amoroso. Mas, eu não quero dar spoilers aqui, mas ele se desenrola de uma forma diferente do que eu li em outros livros. Então, acho que vocês vão achar bastante interessante. Enfim, tô falando muito aqui nesse vídeo porque eu acho que Viúva de Ferro traz muitos temas legais, assim, muitos temas interessantes. Eu acho que ele traz, além de vários tropos que eu gosto, né, seja das batalhas contra alienígenas, a espetacularização disso, essa coisa de piloto virar celebridade. Tem também a questão de uma visão um pouco diferente de relacionamento que eu acho interessante. Tem a discussão do papel do gênero, essa questão das cadeiras yin yang, pra mim foi muito legal de saber mais a respeito. Tem toda uma temática aí que me lembra, de certa forma, a Náusea do Vale do Vento, que eu não vou colocar nenhuma imagem aqui porque senão o Estúdio Ghibli me processa, né, me derruba o canal, mas vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que tem a ver. Enfim, mil coisas. Realmente foi uma história muito interessante e eu tô ansiosíssima pela continuação, porque realmente eu quero saber o que acontece depois do final desse livro. Assim, eu quero muito saber. Então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam de Viúva de Ferro, se vocês curtiram as referências que Shiran colocou na história, se vocês já conheciam o trabalho dela no YouTube antes, e também recomendações de outros livros pra eu falar aqui no canal nos próximos vídeos, beleza? Lembrando que aqui na descrição tem o link patrocinado pela Intrínseca. Se você se interessou pelo livro e quiser comprar, compra pelo meu link. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!